um pouco no método. Vendo, né? Qual que é a ideia, então? A gente resolveu os exercícios ali. Imagino que esses tenham sido mais de boa, mas a gente faz mesmo assim. Ixi. Tá travando que não dá para entender nada. Talvez seja até. No meu caso, senhor, aqui para mim tá travando. Dá para entender, mas tá meio ruim, mas dá para entender até. Tá. Desculpa, gente, na internet, alguma coisa assim. Mas, mas espero que vocês consigam acompanhar. Deixa eu ver se eu ponho um fone do áudio só do microfone mesmo. Microfone. Disse eu que os equipamentos e devolvi os que eu usava do trampo. Oi, oi, oi. Acho que agora melhorou. Show. Obrigado, Victor. Ué. Vamos lá, gente. Então, resolvendo essa equaçãozinha, lembrando, tinha um passo a passo ali, né, que eu tinha passado para vocês ontem. O primeiro passo era passar, lembrando, o primeiro passo era passar, meu Deus, que feio, para a direita. Na verdade, bom, vamos fazer assim. Primeiro passo, tudo que tem K. Nesse exemplo aqui, né? No caso aqui, não. Não, 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 não. Vamos lá. Apaga, apaga, apaga. Que eu já... Primeiro é passar para a direita, tudo que não tem K, né? Direita. O que. Nossa, não tem K. Eu estou escrevendo bem ruim assim. Só para ser rapidinho e não demorar mais. O segundo passo. Bom, vamos fazer o primeiro passo aqui então, que é o que não tem K é esse 12zinho aqui, né? Então a gente fica 4K, vou fazer aqui, ó. Primeiro passo fica 4K igual a 20. E aqui a gente tem o mais 12, então a gente passa como menos 12, aplicando a operação inversa. O segundo é passar para a esquerda. Tudo que tem o K. Eu vou escrever isso só uma vez, tá, gente? Para a gente lembrar. E depois a gente faz mais direto. Nesse caso aqui, tudo que tem o K já está na esquerda, então o segundo passo a gente meio que pula. O terceiro passo aqui é simplificar as equações. Deixa eu só ver se vocês estão... Show, estão me ouvindo, né? Beleza. Então, o terceiro passo aqui, ele vai ser
O 4K já está sozinho ali. E o que a gente pode simplificar é esse 20 menos 12. 20 menos 12 dá 8. O quarto passo é a gente isolar o K. Então, o quarto passo é isolar o K, deixar o K solito aqui. Como é que a gente isola o K? Então, aplicando a operação inversa da multiplicação, só que lá no outro lado, né? Então, ele estava multiplicando, a gente passa dividindo. 8 sobre 4 é igual a 2. Então, a gente achou que K é igual a 2. Alguma dúvida nesses passos, gente? Porque daí eu já passo, a gente só aplica esses passos. Beleza. Daí eu só aplico então esses passos nas próximas. Tranquilo, tranquilo. Muito obrigado pela resposta. Então, aqui, beleza. Aqui a gente, então, o primeiro passo é passar o que não tem. Eu acho que eu passei o invertido para vocês, né, na aula. Aqui tanto faz, né? Os dois primeiros passos é basicamente jogar o que tem a variável para a esquerda e o que não tem para a direita. Tanto faz, tu começa com a que tem ou a que não tem, o termo independente. Nesse caso, vamos fazer, então, primeiro passando o que tem variável. Então, o primeiro passo vai ser 5z. Eu já vou deixar juntinho, porque eu gosto de visualizar, então, menos 2z, porque estava mais aqui, que nem a gente tinha dito, né? Eu estou passando todo esse bloquinho aqui, que estava com mais, eu passo ele com menos, certo? Mas o 2 continua multiplicando o z, porque eu estou passando esse bloquinho todo, esse quadradinho todo, ele continua aqui, ó. Antes tinha mais, agora era menos. Menos 4 igual a 11. Mais 11 aqui. O segundo, então, vai ser passar o que não tem z para o outro lado. Então, a gente fica com 5z. Isso é um 5. Menos 2z igual a 11. Opa, 11. É menos 4 aqui, ele passa como mais 4. O terceiro passo é a gente simplificar. Então, 5 menos 2, a gente pode fazer aquela propriedade distributiva, né? E daí a gente só diminui o 5 do 2, e daí vai ficar 3. E aqui 11 mais 4 dá 15. O quarto passo, então, é a gente isolar o z. O z está aqui isoladinho. E esse 3 que estava multiplicando, a gente passa, então, com a operação inversa, que é dividindo. 15 dividido por 3 igual a 5. Certo? Até aí. Letra para um lado e só número para o outro, certo? Certíssimo, Rebeca, exatamente. Deixa tudo que tem letra para um lado, tudo que não tem para o outro, e depois simplifica os dois lados da equação, né? Tanto aqui, ó, aqui a gente simplificou, então 5z menos 2z é igual a 3z. E aqui a gente simplificou, somando de fato 11 mais 4, dá 15. Isso é um... Certo? Nenhuma dúvida? Na C aqui, daí aqui algumas coisinhas que a gente tem que resolver antes de aplicar os passos. Porque basicamente aqui a gente tem uma forma que não está bem ao extenso, vamos dizer assim, nessa equação, né? Então, primeiro a gente vai tirar essa propriedade distributiva aqui. Então, a gente vai expandir essa equação para a gente conseguir enxergar melhor. Então, vai ser 3 menos
E aqui a gente aplica o famoso chuveirinho. 2 vezes x é 2x. 2 vezes 3 é 6. Lembrando que tem esse menos aqui, ó, por isso que eu deixei também um menos aqui. E aqui fica também um menos. Igual a x menos 18. Nossa! E aqui eu vou resolver também de uma outra forma. Não me lembro quem que tinha dito ontem. Pô, senhor, mas se eu mandar o x para o outro lado, lá para a direita, funciona igual? Funciona. Vamos fazer isso? Então, a gente vai deixar agora para a direita. A gente geralmente deixa para a esquerda, né? Mas agora, só porque eu quero, eu vou jogar lá para a direita. Esse x aqui, esse daqui já está, né? Mas eu vou jogar esse aqui, então, lá para a direita. Então, vai ficar 3 menos 6 igual a x menos 18. E aqui era menos 2x. Lembrando que isso aqui é uma caixinha. A gente joga como mais 2x. Ó, a caixinha aqui ainda. A gente não está mudando nada aqui dentro, a gente só está mudando o sinal. Agora, vamos jogar o que não tem x lá para a esquerda. Então, vai ser 3, menos 6. Aqui era menos 18, então vai ficar mais 18. Esse risquinho aqui é um bug, tá, gente? Depois eu tiro quando eu gero o PDF, para ficar bonitinho para vocês, não se preocupem. Mais 18 igual a x mais 2x. Vamos simplificar, então? Vai ser 18 menos 6, eu sei que é 12. Mais 3 dá 15. Então, aqui é 15. Igual a x mais 2x é 3x. E daí a gente vai isolar o x, então a gente vai deixar o x isoladinho aqui, e esse 3, agora sim a gente vai mudar nessa operação de multiplicação, a gente vai passar esse 3 dividindo para o outro lado, então vai ser 15 dividido por 3. Esse x, então, vai ser igual a 5 também. Há alguma dúvida? Senhor, por que aquele x sozinho? Achou? Sim, senhor. Porque a minha deu. Eu usei a mesma lógica, mas acho que deu algum brecha no caminho que eu dei. Meu resultado deu 7, eu só vou revisar aqui. Tá. Acho que, a princípio, 18 menos 6 dá 12, mais 3 dá 15. Dá 15 sobre 3. E aqui a gente tem um menos 2. Talvez alguma coisa aqui no distributiva, né? Talvez errou o sinalzinho desse 6 aqui. Geralmente é algo que a gente acaba esquecendo. Porque, pô, tem um menos aqui pertinho, deixa um menos no 2 aqui, mas daí quando vai lá multiplicar com 3, vê o mais aqui, daí já acha que é mais e sai botando um mais. Mas só... Não, o que eu errei foi ali o 3 menos 6 mais 18. Tá. Eu errei essa conta. Porque eu fiquei com 21, aí ficou 21 sobre 3. Ah, perfeito. Ô, Sora, uma pergunta. É, Ali, quando o senhor passou o 2x pro outro lado, ele passou, só mudou o sinal, né? Aí, quando o aham. senhor passou o 3x pro outro lado, ele passou dividindo. Então, ele só muda a operação quando o senhor tira a letra dele? É quando, de um jeito simples assim, só muda quando tu estiver isolando o x, tá? Por que que e daí, por que isso, tá? Porque aqui a gente está primeiro passando os bloquinhos, tá? E daí, por isso que eu faço bloquinhos, ó. Aqui é um bloquinho, aqui é outro bloquinho, aqui é um bloquinho. Vamos, sabe, são caixinhas, tá? Fechadinhas. A gente não sabe e não nos interessa, por enquanto, o que, que tem dentro delas. A gente só está preocupado com o sinal, tá? Então, quando eu passo uma coisa, um bloquinho, uma caixinha de um lado para o outro, eu só vou mudar o sinal, tá? Agora, quando eu pego essa caixinha aqui e eu vou mudar o que tem dentro dela, daí eu tenho que ver qual
operação está sendo feita aqui, entendeu? Pode ser uma multiplicação, pode ser um expoente, então se eu tenho um x ao quadrado lá, quando eu passo ele de um lado para o outro, como caixinha, se ele é mais, se ele é menos, por exemplo, ele vira mais, ou alguma coisa assim. Eu estou passando a caixinha dele e não estou me preocupando o que tem dentro aqui. Quando eu vou mudar o que tem dentro dessa caixinha aqui, daí eu vou começar a ver, é o quê? É uma multiplicação? Então eu tenho que passar com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Pô, se é um x quadrado aqui, e daí eu acabo, assim, como x quadrado igual a 4, por exemplo. Eu já não quero passar ele de um lado para o outro, tá? Eu não quero passar essa caixinha de um lado para o outro. E sim, quero isolar esse x. Como é que a gente isola um x quadrado? A gente tem que tirar esse ao quadrado aqui, né? E como é que a gente tira ele? Aplicando a operação inversa. E daí isso que não gastei, vamos dizer assim, muito tempo ontem, porque acho que, não sei, a gente estava falando de equações, talvez uma coisa que a gente conversou entre os profs, de talvez dar uma acalmada a mais sobre essas operações básicas, mas, por exemplo, quando eu aplico, quando eu quero isolar esse x ao quadrado, e eu quero deixar ele só como x, a maneira que a gente faz isso é o quê? Pô, eu vou aplicar uma raiz quadrada no x ao quadrado. Por quê? Porque a gente sabe que a raiz quadrada é a operação inversa do expoente aqui. E daí a gente basicamente cancela a raiz quadrada com o expoente e a gente fica com x. Essa é a maneira que a gente tem de achar o x. Porém, aqui eu digo que é uma igualdade, né? Então, tudo que eu faço desse lado esquerdo aqui, eu tenho que fazer do lado direito, para essas coisas continuarem iguais. Então, por isso que quando a gente aplica o raiz quadrada aqui, eu aplico o raiz quadrada aqui. Então, isso é um 4. Aqui tinha um 4, né? Eu aplico raiz quadrada no 4. A gente sabe que a raiz quadrada de 4 é 2. Pronto, isolei. Essa forma que a gente diz isolar o x é, de alguma forma, ter no final da conta aqui só o xzinho, né? Para isso, a gente tem que achar uma maneira de aplicar essa operação inversa. Nesse caso aqui, a gente tinha 15 igual a 3x, né? 15 igual a 3x. Agora eu quero mudar esse quadradinho aqui, né? Eu já estou preocupado, então, o que tem aqui, porque eu quero basicamente destacar esse xzinho aqui, né? Eu quero deixar ele sozinho. Como é que eu vou fazer isso? Bom, tem um 3 multiplicando aqui. Para eu deixar só o x aqui, eu posso dividir isso aqui por 3. Não concorda? 3 dividido por 3 vai dar 1, né? Só que, se eu apliquei desse lado direito aqui, eu tenho que aplicar no lado esquerdo também, porque essas coisas são iguais. Para que elas continuem iguais, eu tenho que aplicar a mesma operação de um lado e do outro. Aqui cancelou o 3 com 3, e daí ficou só o x igual a 15 sobre 3. Entendeu? Mais ou menos, gente. Isso a gente já faz a mesma coisa, passando uma coisa de um lado para o outro, tá? Eu só não quis entrar tanto em detalhe, porque aqui, por exemplo, tenho o 3, né? Ou a primeira operação a gente passou o 2 por um. Não, mas se fosse o 3, né? Se eu fosse passar o 3 para o outro lado, eu poderia aplicar, vamos dizer assim, a operação inversa desse mais 3 do lado esquerdo. Eu vou fazer aqui uma outra coisa. Não, primeiro eu vou escrever, aqui é um exemplo, tá? Aqui é outro exemplo, e mais um exemplo aqui.
Então, se eu tenho ali o 3 mais 2x igual a 7. Isso é um outro exemplo, tá? O que eu posso fazer para jogar o 3 desse lado aqui para esse lado aqui? Eu posso diminuir por 3 desse lado aqui. E daí tem um maisinho aqui, só para ficar bem explícito. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que 3 menos 3, isso vai dar 0, né? Então, a gente tirou o 3 desse lado. Só que se eu diminuir por 3 desse lado, eu tenho que diminuir por 3 desse lado também. Porque isso é uma igualdade. Então, para que eles continuem iguais, esses dois lados aqui, eles têm que... a mesma operação que tu aplicar de um lado, tu tem que aplicar do outro. E daí aqui ficaria 2x igual a 7 menos 3. Faz sentido, gente? Quem que não sabia isso? Não entendia muito bem isso. Fez sentido? Agora eu entendi, Sora. Obrigada. Show, Paula. Que bom, que bom. Alguém ficou com dúvida disso, gente? Vocês acham que vale a gente dar uma aulinha específica sobre isso? Sobre como manipular essas equações? Não, Eu não iria achar ruim a gente ver de novo. como é que é, Beatriz? Desculpa. Não iria? Achar ruim a gente ver de novo. Oh, show. Tá. Legal, legal, gente. Não, então a gente... Acho que a Carol ontem fazendo os exercícios com vocês, talvez também comentou isso, a gente ficou... Acho que nós então vamos dar uma reforçada nessa manipulação das equações, né? Às vezes não é nem como resolver, e sim por isso. Bem como eu falei, isso do x quadrado não é óbvio, tá, gente? Isso não é óbvio. A gente acostuma depois e aprende a acostumar como isolar conforme essas diferentes operações que a gente vai enxergando, né? Mas, então, acho que é legal a gente reforçar isso com vocês. Tá? Eu vou ir fazendo para a gente ter as respostinhas, gente. Mas saibam que a gente, então, vai dar uma reforçada nessas operações assim de manipulação, tá bem? Aqui eu deixei de propósito para sacanear vocês, tá? Porque também dá para puxar para vocês verem, na verdade, se eu só dou os exemplinhos fáceis, daí a gente tem que, não sabe talvez alguma coisa, ou na verdade fui aumentando a dificuldade, aqui já era algo mais difícil, botei uma outra dificuldade, aqui botei mais uma para justamente vocês se ligarem, ver se tem alguma coisa que vocês não saibam. Tá. Aqui é uma coisinha que tem que se ligar para também é uma sacanagem aí a mais, tem que se ligar, que é o quê? A gente tem uma parte da nossa expressão que está sendo dividida, né? E daí a gente já fica, não, beleza, então aqui eu tenho que isolar, então eu tenho que passar esse 3 multiplicando. Porém, aqui a gente tem que cuidar muito, muito, que é o quê? E a resposta justamente vem, por que a gente tem que fazer isso? Tem a ver com o que eu estava explicando aqui, de aplicar as operações e tudo mais. Aqui a gente só pode passar multiplicando, na verdade, a gente só pode multiplicar ambos os lados por 3 e tirar esse 3 aqui, se a gente passar o 6 lá para o outro lado, tá? Ou cuidar, na verdade, que se a gente for tirar esse 3 aqui, tem que ir... Bom, não vou nem complicar vocês. Aqui, nesse caso, dá o jeito mais simples, que é o quê? Primeiro, passar, e aqui fica uma regrinha, tá? Fica um macete. A gente só pode passar uma coisa multiplicando, que está dividindo, passar multiplicando, ou uma coisa que está multiplicando, passar dividindo. Essas duas operações aqui, de multiplicação e divisão, a gente deixa até vice-versa, né? Tanto de um quanto para outro, né?
a gente só pode passar para o outro lado quando estiverem... Meu Deus, como é difícil, gente. Sozinhos. Daqui. O que eu quero dizer com sozinhos? Esse 3 aqui, e aqui eu considero daí tudo isso como uma caixinha, entendeu? Tá um número, lembrando que o x é um número. Então, um número mais 1 continua sendo um número. Eu não sei qual que é, mas ele é um número, né? Então, é um número dividido por 3, né? A gente só pode passar para o outro lado, esse 3 aqui, se essa caixinha estiver sozinha nesse lado, certo? Isso seria a mesma coisa, e é a mesma coisa, por exemplo, se eu tenho um 2x mais 1, ou aqui, vamos ver um exemplo. Por exemplo, aqui a gente passou o 2 primeiro para cá, né? Daí tinha o 5z menos 2, e daí se eu fizesse esse 5z menos 2 virar 3z antes de passar o 4 para o lado, ia ter ficado 3z menos 4. Vocês concordam? Eu podia ter diminuído uma coisa da outra antes de passar o 4 para o lado, daí ia ficar assim. Eu só poderia passar esse 3 aqui para cá dividindo quando eu tirasse esse 4 aqui, quando essa caixinha estivesse sozinha aqui. Eu não poderia passar para cá dividindo, daí fazer assim, pô, beleza, 3z menos 4 igual a 11, passo 3 dividindo, fica z menos 4 igual a 11 dividido por 3, né? Daí passaria esse 3 dividindo para cá, e daí esse 4 ainda estaria aqui. Não, eu não posso fazer isso, justamente pelo motivo que eu dei para vocês aqui, que é a gente passa uma coisa de um lado para o outro, que é porque a gente aplica a operação de um lado e de outro, tá? Para funcionar esse negócio da multiplicação e da divisão passando de um lado para o outro, a gente só pode quando essas caixinhas estiverem sozinhas de um lado, tá? Que daí sim vai funcionar. Então, essa era a manha que tinha que se ligar, porque daí aqui ficaria x mais 1, vou passar o 6 para o outro lado, vai ficar 5 menos 6, vai ficar menos 1. 5, o 6 passou como menos, tá? E daí isso aqui está sobre 3, né? E daí eu passo o 3 para lá, multiplicando, então x mais 1 igual a menos 1 vezes o 3, isso dá menos 3, né? E daí sim eu passo esse x mais 1, passo mais 1 para o outro lado, então vai ficar x mais 1 igual a menos 3 dessa aqui, e o 1 passa como menos também, então fica x mais 1 igual a, mas que saco, x igual a menos 3 menos 1, daí é menos 4. Certo? Levem aí não tem, Paula, esse aqui não é o coisa lá, que é melhorzinho. Mas essa é a sacada que tinha que ter, tá bem? Gente, só porque nós já estamos em tempo, essa daqui, ela é parecida com a que eu resolvi. Eu vou resolver depois e deixar o gabarito, tá? Eu só queria comentar com vocês, essas daqui, elas são... Ah, essa aqui é legal a gente resolver também. É porque essa daqui é só aplicar a Bhaskara, tá?
mas depois eu deixo o gabarito. Mas só para ter uma explicação aí para vocês, essa daqui, a gente basicamente tinha que se ligar que não tem o termo independente, certo? Poderia aplicar a Bhaskara, mas a gente pode, quando não tem o termo independente, resolver também assim, que fica 5x ao quadrado menos x igual a 0. A gente pode dizer que é 5, na verdade, tirar um x, os dois termos tem algum x multiplicando. A gente pode tirar um x para fora aqui, e daí fica 5x menos 1. A gente dividiu, tirou um x para fora aqui. Bom, acredita em mim, mas se vocês quiserem, se a gente fizer esse chuveirinho aqui, ó, vai ficar x vezes 5x, vai dar 5x ao quadrado. 5 vezes menos, x menos vezes menos 1 vai dar menos x. Então, isso é uma manhãzinha que a gente consegue tirar um desses x, um x para fora, e daí deixa uma outra expressão. E aqui a gente sabe, então, para essa multiplicação dar zero, ou esse carinha é zero, ou esse carinha é zero. Então, como a gente tem duas soluções, a gente sabe que, então, uma das soluções é que o x é o próprio zero, e a outra solução é que o 5x menos 1 é igual a zero. E daí aqui a gente cai numa solução de equação de primeira ordem, né? E daí a gente só passa 1 para o outro lado, fica 5x igual a 1, divide, e daí fica 1/5. Bacana? Isso é uma manhãzinha. E esse aqui é o x2, né? A gente tem, aí continua tendo duas soluções, mas elas ficam nessa carinha aqui. E para finalizar então, gente, e daí já olho se vocês têm alguma dúvida, isso aqui, basicamente, ele dá uma equação e tudo blá, 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 e ele fala assim, o valor de K que faz com que essa equação seja uma equação do segundo grau é, putz, como é que eu vou saber com isso tudo, né? Isso aqui era para vocês também, isso aqui era para a gente, para depois, explicar a Bhaskara funcionaria, tá? Mas para vocês essa manhãzinha. E isso aqui é para vocês se ligarem o quê? Que o que faz uma equação ser do segundo grau, a gente tinha conversado, é o expoente do x. Então, se essa equação aqui tem um valor de x ao cubo, basicamente ela seria uma equação de terceiro grau. Então, se a gente quer que ela seja de segundo grau, a gente tem que fazer que esse termo aqui seja igual a zero. Que daí, pô, 0 vezes x ao cubo dá zero, né? E daí sobrou só essa partezinha aqui, e daí virou uma equação de segundo grau. E daí, basicamente, então, seria a solução da gente dizer esse coeficiente, esse termo aqui que está multiplicando o x ao cubo, ser um x ao quadrado, menos 4. Isso aqui ser igual a zero. E daí é uma outra fórmula que a gente tem também de resolver as coisas, que é, pô, eu não tenho nada multiplicando um k, eu só tenho um k ao quadrado, não tenho o k, né? Não tenho o b e zero. Aqui eu mostrei para vocês, quando o c é igual a zero, a gente tem uma manhãzinha. Quando o b é igual a zero, a gente também tem uma manhãzinha, que é o quê? Basicamente, só passar para o outro lado o termo independente e aplicar a raiz quadrada dos dois lados, como eu tinha dito. E daí a gente tem k igual a 2. E nesse caso é mais ou menos 2, isso é assunto para outra história. Foi, gente. Nicole, pode voltar um slide. Deu mais ou menos? Nós estamos já no horário.
Ah, perfeito. Aí mandasse, João. Claro, não pode ser mais 2. Muito, muito que bem, muito que bem. Perfeito, João. Não pode ser mais 2, porque se for 2 menos 2, some aqui o x ao quadrado e daí fica uma equação de... Então, aqui é a C, que é só menos 2. Muito que bem, João. Mandou bem. Feito, gente. Nós vamos reforçar, então, aquilo que eu estava conversando, dessas manipulações de equação. Acho que é bem importante para você. Com certeza, em física, a gente vê bastante. Então, acho que é bem, bem interessante. Certo, povo? Não, essa é chatinha, Beatriz. É dessas que eu justamente botei para vocês quebrar a cabeça e daí na solução aí, vocês verem que não é tão difícil, né? Mas uma sacada diferente e justamente ter uns exercícios assim para a gente poder explicar para vocês também essas sacadas é bom. Certo? Boa aula para vocês hoje, gente. Boa noite. Fiquem bem, bons estudos. E continuem contando conosco para o que precisar aí. Fiquem bem. Tchauzinho.